1, nós vamos estar fazendo algumas leituras, né, de alguns versículos, né? O Senhor me colocou esta palavra no coração. Glória a Deus. Quando o convite me foi feito, o Senhor falou fortemente ao meu coração. Aleluia. Restauração. Glória a Deus. E foi falado aqui nesta noite, né, sobre a árvore, né, que ela corta, ela depois de cortada, ela ainda continua dando seus frutos, né? E Neemias foi um grande construtor da época dele, né? Ele foi um líder na frente de todos os líderes, em uma época que as pessoas não tinham voz altiva, né? Em épocas que só os grandes, os renomados, ou seja, né, os reis poderiam falar, governadores, mas Neemias, ele foi um grande líder naquela época. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, no capítulo 1, versículo 2, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém, e disseram-me, o restante não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas no fogo. No 4 vai nos dizer, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No 5 vai nos dizer, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje te faço. Faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a minha casa e a casa do meu pai pecamos. O 7 vai nos dizer, de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Oremos ao Senhor. Poderoso e grande Deus, a tua serva, Senhor, já orou pela minha vida, meu Pai, e em concordância, Senhor, com a oração da tua serva, eu apresento o Espírito Santo de Deus a palavra, Senhor, que ora lida, Senhor, é a tua boca, Senhor, falando. É verdade. Espírito Santo de Deus, que eu diminua neste lugar e que o Senhor cresça, meu Pai, que possamos sair daqui transbordando, Senhor, pelo poder que a tua palavra gera, Senhor, nas nossas vidas. Ó Pai, que não venhamos ser confundidos, meu Pai, que possamos, Jesus, sair daqui, Senhor, com a palavra, Senhor, de renovo sobre as nossas vidas, meu Pai. Usa-me conforme a tua vontade, como a tua serva já orou, Senhor, e faz conforme aquilo que tu queres na tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, a palavra que acabamos de fazer a leitura vem nos contar a história de um homem, né, que, como eu já bem disse aqui, foi um grande líder da sua época. Neemias, ele servia ali no palácio do rei Artaxerxes, né, como copeiro do rei. Sabemos que o copeiro naquela época ele desempenhava uma função muito importante, né, no serviço ao rei, porque antes mesmo do alimento, da água, do vinho chegar ao rei, aquele copeiro ele tinha a incumbência, ele tinha de ter que ir mesmo experimentar aqueles alimentos, tomar aquela água e o vinho. Por quê? Porque o rei ele poderia ser envenenado com algum dos alimentos que fosse levado até a sua mesa, ou com algum daqueles vinhos. Então o copeiro ele tinha esse papel de grande importância. A palavra do Senhor ele vai dizer que o povo de Israel havia sido exilado, mas alguns ainda continuaram no meio do caminho. E a Bíblia nos conta que Anani, que era um dos irmãos de Neemias, foi até o palácio visitar Neemias. E quando ele chegou ali, né, o copeiro então chega até o seu irmão e pergunta: como está o meu povo? Como está Jerusalém? E Anani ele começa a falar como era que estava Jerusalém, que os seus muros haviam sido derrubados, que as suas portas, né, tinham pegado fogo, que estavam uma tremenda destruição, e que o povo que restava ali naquele lugar estava sendo oprimido, estava sendo humilhado, aquele povo
ali, sem nenhum recurso. Aquele povo estava em total humilhação. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ele se compadeceu, ele foi para o joelho, ele orou, ele chorou, ele se lamentou na presença de Deus, ele clamou ao Deus que tudo pode resolver, e ele colocou aquela situação diante do Senhor. E eu venho e aprendo com isso, que quando nós estamos passando por algum processo de humilhação, quando os nossos muros estão destruídos, quando nossa casa está em ruína, o nosso Deus, ele começa a fazer uma reconstrução nas nossas vidas. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias chorou muito, ele jejuou, ele buscou de Deus. Mas o que mais me traz felicidade, o que eu aprendo com esta palavra, é que Neemias, ele não ficou na situação que ele estava. Glória a Deus. Ele chorou durante um tempo, ele clamou durante um tempo, mas ele entendeu que ele precisava agir. E a palavra do Senhor vai dizer que aprove a Deus que Neemias fosse servir ao rei. E quando ele chegou na presença do rei, o rei, ele conhecia, meu bispo, tão intimamente aquele homem, que ele disse: por que o seu semblante está tão triste? Por que você está inquieto? Ele percebeu o estado de Neemias naquele dia, porque o Senhor, ele revela quando você está triste ou quando você está alegre, para que alguém possa ser usado por Deus para abençoar a minha e a sua vida. O Senhor, às vezes, ele vai usar estratégias que nós não conhecemos e que não imaginamos, porque aquele rei era um rei que ele era idólatra, era um rei que pertencia a outra tribo. No entanto, quando o Senhor que ele quer usar, ele usa qualquer um, porque ele não vai deixar o servo dele enganado, ele não vai deixar o servo dele confundido, ainda que ele tenha que mover céus e terra, ainda que ele venha usar aquele que está servindo a outros deuses, mas você vai ser abençoado, porque quando o Senhor quer, nada pode impedir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Neemias serve ao rei. E a Bíblia vai me dizer que ele começa a se lamentar e ele começa a colocar diante do rei o que era que estava acontecendo ao povo dele. Ô irmãos, e outra lição que eu aprendo com Neemias é a questão da empatia. Neemias, ele não precisava se incomodar com o povo que estava lá em Jerusalém, porque ele estava vivendo bem, ele estava no reino, ele era copeiro do rei, ele era íntimo do rei. Você sabe o que é isso, irmãos? É você servir diretamente ao presidente da república, é você estar perante uma autoridade, mas para Deus não tem isso não. Ele usa até mesmo a autoridade para abençoar os servos dele que estão lá em Jerusalém, e ele precisa tão somente de um. Aleluia. Glória a E a Deus. Bíblia vai dizer que Neemias começa a relatar ao rei, e o rei diz assim: Neemias, o que é que você está precisando? De quanto tempo você precisa? E Neemias fala que ele quer ir em busca daquele povo, que ele quer ir a Jerusalém, que ele quer reconstruir os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Neemias, ele não se conforma com aquela posição que o povo está. O povo está em situação de humilhação. Aquele povo está ali caído. Aquele povo está sendo maltratado. Aquele povo está sendo zombado. Mas o povo de Deus, irmãos, o Senhor, ele não permite que Sambalate, que Tobias se levante para zombar do povo de Deus. O Senhor, ele não vai te deixar nessa situação de humilhação que você está passando. Ele não vai permitir que esses muros continuem ao chão, mas ele é o meu Deus que reconstrói qualquer muro. Ele muda qualquer situação. Ele restaura qualquer um, porque ele é o Todo-Poderoso. Ainda que você não esteja vendo o escape, o meu Deus, ele dá o escape, porque ele é o próprio escape. Glória a Deus. Restauração. Glória a Deus. Restauração. E Neemias pede cartas para que ele tenha livre acesso. Neemias, ele pede madeira para trabalhar na restauração. Ele pede materiais. Ele pede tudo que ele vai precisar e ele vai. E ele vai. E ali ele não está entrando, meu bispo, em situação de humilhação, não. Ele está entrando de cabeça erguida. Porque quando o meu Deus manda, ele manda de cabeça erguida. Ele não vai mandar você ir humilhado, não. Mas ele vai botar você para ir marchando
de cabeça erguida. Porque o povo de Deus tem que andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Em lugar de humilhação, dupla honra. Eu creio, Jesus. Oh, aleluia. E Deus é lindo, porque Ele nos compara com águias. As águias, elas ficam lá, ó, no mais alto do cume, no mais alto, no mais alto. Ela começa a visualizar a sua presa de lá do alto do cume. Pode ter 9 metros, ela visualiza a presa dela. E quando ela dá um voo rasante, ela vai, pega a presa dela, e você está achando que ela vai subir novamente com as asas encharcadas? Não, porque se ela subir com as asas encharcadas, possivelmente ela não vai conseguir voar. Mas o nosso Deus é tão perfeito, irmãos, que ela mergulha em águas profundas. Ela pega a sua presa e sobe. Ela se alimenta com aquela presa e nada acontece com ela. E é por isso que Deus, Ele nos compara com uma águia, porque Ele quer dizer a mim e a você que nós vamos dar voos rasantes, nós vamos no mais profundo e Ele há de nos sustentar nesta terra. Glória a Deus. Aleluia. E Neemias, ele vai reconstruir os muros. E ele começa a reconhecer a área. Ele não vai logo botando a mão na massa e nem vai falar um e nem vai falar outro. Neemias, ele entra na cidade de Jerusalém e começa a conhecer o seu problema. Deixa eu identificar aqui o que é que está acontecendo. Onde é que está precisando de restauração. Deixa eu olhar aqui o que é que eu vou fazer. E Neemias, ele começa a fazer o reconhecimento daquela área. E ele começa a orar 3 dias. E ele vai buscar de Deus. E ali começa a reconstrução daqueles muros. Começa pelos muros, aleluia. Glória É uma a Deus. delícia essa palavra, irmãos. Eu me Aleluia, delicio glória a dessa Deus. palavra. Porque é assim que Ele faz com a minha vida, com a sua vida. Está tudo lá no monturo, está tudo lá enrolado, está tudo lá caído ao chão. E Ele diz, eu vou restaurar. Glória a Deus. Eu vou reconstruir. Eu vou te dar material para você reconstruir. O muro não vai ficar no chão, não. Não vai ser lugar de vergonha, não. Porque o muro, irmão, ele simboliza a proteção de uma casa. Com o muro, você sabe que o seu vizinho não pode ir jogar entulho. Se sua casa tiver um muro, você sabe que o ladrão ele não vai entrar. E os muros das nossas vidas, quando o Senhor nos chama para restaurar, é porque Ele quer proteger a minha e você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o povo entrava ali de qualquer jeito, irmãos. Os muros de Jerusalém ao chão. E eles entravam, eles saíam, eles escarneciam de um lugar que deveria ser um lugar santo, de um povo separado por Deus. Eles entravam ali, zombavam, faziam o que bem queria. Mas o Deus, Ele não deixa, irmãos. Ele não vai deixar Sambalate fazer lama na sua casa. Ele não vai permitir que Satanás sapateie na tua casa. Mas Ele vai dizer, eu vou restaurar esses muros. Eu vou restaurar esses muros. Aleluia. Então começa ali o empenho de Neemias. E Neemias, ele era estratégico. Não pense que Neemias chegou lá de qualquer jeito. Eu não sei porque o povo de Deus, bispo, muitas vezes age relaxadamente. Você quer receber da parte de Deus, mas você não se movimenta. Ah, irmã, eu estou orando. Você só está orando, mas você está buscando. Você já deu um passo ou só está na oração? A oração e o jejum, ele abre portas. Mas é necessário você bater para que a porta venha se abrir. Glória a Deus. E muitas vezes a gente fica em uma posição de conforto. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Aí eu vejo muitas pessoas dizendo, eu estou em busca de um emprego, eu estou em busca de algo melhor. Mas você já fez o currículo? Não, eu estou orando. Mas o Senhor está me chamando e te chamando esta noite. Ele quer que você ore, Ele quer que você jejue, mas Ele quer que você se movimente. Neemias, ele não simplesmente orou e jejuou. Ele se movimentou, ele foi em busca do que ele queria. Ele planejou como seria a reconstrução daqueles muros. E Neemias, então, ele começa a convocar o povo.
ele começa a chamar o povo para aquela reconstrução. Ele começa em reuniões, ele começa a conversar com o povo ali, como é que vai ser, como é que não vai ser. Sanbalat e Tobias estão lá e começam a zombar. Mas esse povo fraco vai conseguir construir alguma coisa? Será que esse povo fraco vai conseguir manter de pé os muros que nós derrubamos? Eles não vão conseguir não. E Sanbalat e Tobias, eles começam a zombar do trabalho, da obra que estava sobre a mão de Neemias. Mas a obra não era de Neemias, a obra era do Senhor Jesus. Aleluia. Quando a obra é de Deus, irmãos, não tem inferno que se levante. No inferno ele pode até se levantar, ele pode até zombar, mas disso não passa não. Porque quando Deus ele quer manter de pé, ele vai manter de pé, porque ele vela pela sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do E Senhor. começa a reconstrução daquele lugar. Começa a reconstrução. E os muros começam a ficar prontos. Aleluia. Glória a Deus. Começam a ficar prontos aqueles muros. E quando passam ali, Sanbalat e Tobias, eles começam a poxa, vamos nos reunir. E começam a premeditar algo para distrair Neemias. Porque sabe algo que nos tira da presença de Deus? São as distrações. Muitas vezes a gente quer ler a palavra, quer meditar, quer ver uma coisa simples que nos distrai muito facilmente. É o celular. Às vezes a gente quer ler a palavra, irmãos, mas você pega o tal do WhatsApp e aí você começa a se distrair. Aí você vai para um vídeo e começa a se distrair. Você vai ver outra coisa, você começa a se distrair. A sua vizinha chama na porta, você se distrai. E o momento vai passando, e daqui a pouco deu meio-dia, o almoço no fogo, e lá vai, e você não lê a palavra, você não se alimenta. E a palavra, ela é alimento. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. E o Senhor tem nos chamado para a leitura da palavra, para nos alimentarmos da palavra,